estou aqui para falar da minha história. Eu vou começar com esse movimento da década de 90, que é lá atrás, quando eu era adolescente. Eu sei, pareço muito mais jovem do que isso. E eu era uma adolescente comum, como todo mundo da década de 90, que não tinha Netflix, e passava o dia inteiro assistindo clipes. E o amor da minha vida, Bono Vox, foi a grande inspiração de toda a minha adolescência. E essa paixão acabou me levando para uma paixão outra, que era da língua inglesa, porque eu tinha certeza que o Bono falava era para mim. Então eu falei, agora eu preciso aprender. Mas uma garotinha lá da Ceilândia, nos anos 90, pensar num cursinho de inglês era uma coisa muito distante. Minha mãe sempre foi muito atenciosa com a gente em relação à educação. E ela procurava as melhores escolas públicas para a gente. E numa dessa, eu acabei caindo numa escola pública que tinha um convênio com os centros de línguas públicos aqui de Brasília, os CIUs. Então, eu fui fazer inglês no CIU. Agora, você imagina a felicidade da garotinha que finalmente ia saber o que o Bono Vox ia falar para ela. Bom, também descobri que eu tinha que falar inglês durante toda a aula. Então, eu falei, como que eu vou falar inglês durante toda a aula se eu não sei inglês? Tá, já sei. E aí eu comecei a inventar a técnica do improvisation. Aquilo ali ia dar certo, que era tudo para não parar o fluxo da conversa. É lógico que, no meio desse caminho, eu encontrei professores que não gostaram muito dessa técnica. E eu tive uma professora que ela achou que, inclusive, isso era algo pessoal, algo que eu tinha contra ela. Não sei muito bem o que ela pensava. E ela não gostou muito dessa minha estratégia de aprendizagem. Num dia, numa avaliação oral dessas de speaking, ela fez um resultado coletivo, onde ela falava o resultado de cada pessoa no meio de todo mundo. Quando chegou a minha vez, ela falou, olha, querida, é melhor você aprender a costurar, aprender a fazer crochê, porque em inglês você nunca vai aprender. Imagina falar isso para uma garotinha de 13 anos, na frente de todos os amigos dela. Não foi fácil. Eu saí de lá bem chateada, tranquei a matrícula e fiquei ali sem escutar Bono Vox, porque, afinal de contas, eu nunca ia saber o que ele tinha escrito para mim, né? Bom, eu tinha tido uma oportunidade e ela tinha sido tirada de mim à força. Foi muito difícil. Mas eu cresci nos anos 80. Eu cresci ouvindo a rainha Xuxa me dizer todos os dias, acredite nos seus sonhos, você pode ser o que você quiser. Eu não tinha aprendido a coreografia de Lua de Cristal toda à toa. Não mesmo, meu amor. Então, eu voltei para onde eu nunca deveria ter saído, me formei em letras português e inglês, e ali eu mantive uma meta na minha vida, que nenhum aluno meu nunca mais ia passar pelo que eu tinha passado naquela situação. Aprender a costurar e a crochê eu ainda não sei não, mas está na lista para eu aprender. Bom, essa historinha toda é para falar da importância de se perceber a aprendizagem como algo vivo, algo que é dinâmico, algo que acontece na vida. Maria Montessori, John Dewey, Paulo Freire, Viviane Mosé e tantos outros falavam e falam isso há muito tempo. A aprendizagem é com a vida, isso tem que fazer sentido para você. E isso fez sentido para mim de diversas formas. A forma de aprender de uma maneira que não era convencional. A vida me levou para esses caminhos. E, óbvio, eu acabei levando isso para dentro das minhas salas de aula, que não eram nada convencionais. Teve uma época que tinha um programa que chamava Ídolos. Quem lembra aqui? Alguém lembra? Era um programa de música. Olha lá a outra dizendo que lembra. Era um programa de música em que eu levei essa ideia para dentro da sala de aula, porque viralizou com a molecada, e eu fiz um projeto que chamava Freak Idols, onde eles faziam coisas muito malucas e apresentavam na hora do intervalo para os outros colegas. Com isso, a gente foi tanto sucesso que a gente foi parar no auditório do Correio Brasiliense. Não sei até hoje como isso aconteceu. Eu acabei levando isso também para o ensino superior, porque a gente esquece que adulto também gosta de aprender de maneira diferente. E eu percebia que, perto das provas orais, essas de speaking, as alunas ficavam muito nervosas. E aí a gente começava um processo que a nota ia ruim, não porque elas não tinham conteúdo, mas sim porque elas eram um problema psicológico. Então, eu comecei a fazer pré-prova uns jogos
Um desses era muito parecido com aquele Passa ou Repassa, onde elas mesmas criavam as perguntas e respostas e ainda também faziam a própria torta. Então, no fim das contas, todo mundo brincava, se divertia e ainda ia se bem na prova, porque estava com essa perspectiva bem melhor. Eu levei isso para outros níveis também, na pós-graduação em design no mestrado. Eu falei, bom, eu realmente tenho alguma coisa muito diferente que acontece comigo. E eu acabei mergulhando isso em vários processos de pesquisa ao longo da minha vida. Eu fiz tenho 2 mestrados, um doutorado, um pós-doc, todas essas coisas loucas, pesquisando sobre o que é a aprendizagem que rompe com o modelo tradicional. Eu sei, muito louco isso, a pessoa precisava fazer só uma pesquisa, mas ela fez várias. Mas, além disso, eu fui fazer essa mudança também na pesquisa. A pesquisa em si, minha, nunca era convencional, o que era um problema para os meus orientadores, que faltava pouco infartar. Isso aqui, por exemplo, é da minha pesquisa de doutorado, que eu levei os participantes para o meio do Lago Paranoá para falar de letramento informacional e midiático para educadores. Eu juro que tudo isso faz sentido. E está na minha pesquisa, e está lá aprovadinho, bonitinho, vocês podem ler depois. É claro que tudo isso que eu não faço sozinha. Eu faço sempre em cocriação com esses estudantes, com esses participantes de tudo que eu faço. Então, essa metodologia que acabou nascendo, ela foi levando de uma maneira não era muito palpável, ela ia acontecendo, na verdade. Um dia, numa disciplina de metodologia de pesquisa, eu lancei esse desafio para os alunos para eles pensarem em projetos diferentes. Até que um levantou a mão e falou, ok, professora, mas como é que pensa diferente assim que nem você? Eu falei, pensa doido que vai dar certo. Nós rimos, nos abraçamos, olhamos um para o outro, tá bom, mas como é que pensa doido? E foi aí um processo muito de reflexão também, foi da turma e meu próprio, eu ficava perguntando, como é que isso nasceu? E eu acabei indo para as minhas referências de infância e adolescência, lá dos anos 80 e 90, o que eu consumia, o que eu ouvia, quais eram as bandas, enfim. Mas eu também percebi que isso não era só da minha infância, porque eu não sou saudosista. Eu amo tudo que é contemporâneo. GIF, sticker, internet, futurismo, tudo isso, na verdade, me deixa inebriada. Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso. E foi a partir daí que eu fui começando a conhecer, e entender que essa diversidade compunha tudo isso que acontecia nesse meu universo de pensar doido. Mas eu ainda fui um pouquinho mais a fundo. E fui perceber que a minha origem, que é na perifa, tem alguém da perifa aí? É nós. Que é na perifa, que é na Ceilândia, que lá pulsa inovação, criatividade. Por que isso acontece? Porque só o que a gente tem. Ou a gente é criativo, inovador, ou a gente não sobrevive. Não tem outra escolha para a gente. Então, foi aí que eu comecei a perceber que todo esse universo, ele dava esse formato para o meu pensar diferente. Que as coisas nunca eram pontuais, mas elas faziam parte da minha vida em todos os processos. Então, aqui é aquela hora que eu vou falar para vocês os 5 princípios básicos do como é pensar doido e que vocês vão ter sucesso na vida. Então, prepara aí aquela caneta, sei lá, o celular para tirar foto, porque vai ser só em um slide. Não tem ingrediente secreto. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula de sucesso num mundo em completa mudança o tempo inteiro. O famoso mundo VUCA, o mundo em exponencialidade. Você não tem como pensar de uma maneira diferente. Christian Duncan fala muito sobre resoluções simplistas para problemas complexos. Isso não leva você a sair do fluxo, isso leva você a construir dentro do fluxo. Howard Gardner fala que a criatividade é um processo individual e que precisa ser revisto e feito todo santo dia. E é isso que eu falo aqui para vocês. Na verdade, se permitam. Permitir um processo criativo e inovador é muito mais de experimentar. Experimentar coisas diferentes. Pode ser do mais simples, pintar uma unha de cada cor, colocar um tênis de cada cor, cortar um cabelo meio desengonçado, sei lá. Coisas que você não está acostumado a fazer comumente. Isso
acabou sendo levado também para o nosso processo em outros lugares. Eu comecei a perceber que isso não era só para dentro de sala de aula. A gente acabou criando uma empresa que se chama Sala, onde a gente começou a perceber que hoje todo mundo está aprendendo alguma coisa nova em algum grau. E o que isso significa? Que precisa dessas conexões de conhecimento para a gente saber o que é que a gente precisa olhar, para onde a gente precisa trazer algo de novo. E a sala traz esse espaço livre de experimentação da aprendizagem, onde o improvisation não tem julgamento, onde a gente desafia o status quo e ajuda as pessoas a pensar de uma maneira diferente, o pensar doido, e aprender para esse modelo realmente de disrupção do modelo que é o mundo de hoje. E eu termino essa fala trazendo uma frase da Clarice Lispector da internet, que é o seguinte: existe uma linha tênue que separa a genialidade da loucura. Eu pego a minha linha e pulo corda. O que você vai fazer com a sua? Muito obrigada.